Continuando nossa série sobre religiões, neste episódio 14, outras religiões do cristianismo, veremos a crença e as práticas dos mormons. As fontes foram Google e Wikipédia. Mormons são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, um ramo do cristianismo que se originou nos Estados Unidos no século XIX. Os mormons acreditam que sua igreja é a restauração da igreja original de Cristo. Foi fundada por Joseph Smith Jr. Após uma primeira visão na primavera de 1820, em um bosque perto da casa da sua família, em Palmyra, Nova York, quando estava com 14 anos. Durante essa experiência, ele relatou ter visto Deus, o Pai, e Jesus Cristo, que o instruíram a não se unir a nenhuma das denominações cristãs existentes, pois todas haviam se desviado da verdade. Essa visão, juntamente com a visita subsequente do anjo Moroni, em 1823, que lhe falou das placas de ouro que se tornariam o Livro de Mormon, foram os eventos que levaram à fundação formal da Igreja, em 5 de abril de 1830. Sua doutrina inclui a crença no Livro de Mormon como escritura sagrada, junto com a Bíblia, e eles seguem um profeta vivo que recebe revelações. Consideram também outros livros tidos como companheiros da Bíblia, a Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Enfatiza a fé em Jesus Cristo, que consideram o Filho de Deus, cuja expiação é central para a salvação do mundo. Creem também num plano de salvação para a felicidade, que consiste na oportunidade de retornar à vida com Jesus e com a família após a morte. Os mormons acreditam em Deus, o Pai, como Criador, um ser de carne e ossos. Ele é o Pai de todos os filhos espirituais, que acreditam ter tido uma experiência e existência pré-mortal com Deus. A divindade é composta por 3 seres distintos: Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, que estão unificados em um mesmo propósito. Alguns mormons acreditam que Deus, o Pai, já foi um homem mortal que se tornou um ser exaltado. Realizam ordenanças como o batismo, a oração e o sacramento, além de outras exclusivas como o casamento celestial e o batismo pelos mortos. O casamento celestial é uma ordenança sagrada, realizada em um templo na qual um casal é selado um ao outro para a eternidade, não apenas para esta vida. É a ordenança máxima do Evangelho para os mormons e é necessária para a exaltação e a felicidade eterna. Se ocorre, por exemplo, infidelidade de um ou dos 2 cônjuges, a falta é considerada um pecado grave, que quebra a confiança e os convênios sagrados do casamento celestial, colocando em risco as bênçãos eternas prometidas. Pode comprometer essa união na vida após a morte, a menos que haja um arrependimento sincero e completo. Embora a Igreja incentive a reconciliação e o perdão por meio do arrependimento, ela reconhece que o divórcio pode ser necessário em casos de infidelidade grave e abusos. Nesses casos, o cônjuge traído pode buscar o cancelamento do selamento junto à liderança da Igreja, para ter a possibilidade de ser selado novamente a outro cônjuge no futuro. O batismo pelos mortos é uma ordenança dos mormons
em que um membro vivo é batizado em nome de um ancestral que já morreu, permitindo que a pessoa falecida tenha a chance de aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo após a morte. Acreditam que essa prática é uma expressão de amor e respeito e que as pessoas falecidas têm o direito de aceitar ou rejeitar a ordenança realizada em seu favor. O batismo é essencial para entrar no reino de Deus. Portanto, é realizado para pessoas que faleceram sem a oportunidade de serem batizadas. O processo do batismo se dá com os membros da igreja vestidos de branco, batizados por imersão em piscinas sagradas existentes nos templos. Eles agem como representantes, procuradores, para os seus antepassados falecidos. Estes têm o livre arbítrio para aceitar ou rejeitar o batismo realizado em seu nome. Essa prática se baseia em passagens bíblicas, como 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Embora o significado seja um ponto de debate. Para eles é a restauração de uma prática dos primeiros cristãos. Os mormons não acreditam em pecado original. Ensinam que os indivíduos são punidos por seus próprios pecados, sem culpa herdada. Também acreditam na ceia do Senhor e a celebram semanalmente, partilhando pão e água em memória do corpo e sangue de Jesus Cristo, e como um momento de renovação dos convênios batismais. A diferença da prática cristã com pão e vinho, ou suco de uva, é que é realizada com pão e água distribuídos aos membros da igreja, com o mesmo propósito simbólico. Não acreditam em céu, inferno e purgatório da mesma forma que outras denominações cristãs. Em vez de uma divisão simples entre céu e inferno, eles acreditam em múltiplos reinos de glória após a morte. Acreditam que os justos receberão como recompensa gloriosa o céu, enquanto aqueles que rejeitaram Deus irão para a prisão espiritual. Diferente do purgatório católico, que é um lugar de sofrimento temporário antes do julgamento final. Aqueles que viveram uma vida justa e seguiram os ensinamentos de Cristo terão a oportunidade de se tornarem um com Deus, sem contudo perderem a individualidade. O inferno para os mormons é a prisão espiritual, que é um estado de sofrimento temporário para aqueles que rejeitaram a Deus em vida. Acredita-se que mesmo os que estão nessa prisão espiritual possam ser resgatados e ter a oportunidade de aceitar o Evangelho de Jesus. Acreditam também no dia do juízo final. Não creem em predestinação da mesma forma que outras denominações cristãs. Em vez disto, enfatizam o livre-arbítrio, a pré-existência de espíritos e uma crença única na pré-ordenação de certos indivíduos para papéis específicos, como profetas e líderes. O livre-arbítrio é visto como a capacidade de escolher entre a liberdade e a vida eterna, ou o cativeiro e a morte, com base nas próprias escolhas feitas ao longo da vida. As regras de conduta incluem a abstenção de álcool, café, cigarros e relações sexuais fora do casamento. A poligamia foi praticada no passado, mas não é mais permitida. O trabalho missionário é um aspecto central da fé, com jovens servindo missões de tempo integral
por cerca de 2 anos para pregar o Evangelho. A estrutura dos Mormons é uma hierarquia global e altamente organizada, com líderes voluntários não remunerados em todos os níveis locais e que servem por períodos específicos. Existem mais de 17 milhões de seguidores no mundo, de acordo com dados de 2022, distribuídos em cerca de 160 países, com os Estados Unidos detendo a maior concentração. No Brasil, existem cerca de 1,5 milhão de mormons, sendo o terceiro país em número de seguidores.